Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, caro Duquinha, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Venho aqui hoje, senhor presidente, depois de ver o entusiasmado discurso do deputado Ferreira Aragão, tocar num ponto que assisti ontem, não é minha área, sou economista, administrador e advogado, mas estou aqui para representar a população do meu estado do Ceará. E assisti ontem, pelo Bom Dia Brasil, a divulgação de uma pesquisa em que, das 27 unidades da federação, 17 delas, ou melhor, 16, porque o Distrito Federal não estava incluso, alertava sobre 904 mil cirurgias eletivas no nosso país, deixando pessoas à margem de receberem os seus procedimentos cirúrgicos, muitas vezes por falta de uma prótese, muitas vezes por falta de insumos que são tão necessários para que isso possa ocorrer. Dentro desses 904 mil, o nosso estado estava incluído. E eu venho aqui humildemente sugerir ao governador que apoio, ao governador que admiro, ao governador... Uma parte possível, deputado, capitão Wagner. Pois não, deputado. Governador que apoio, governador que admiro, de que se nós não estamos tendo, dentro da rede pública estadual ou dentro da rede pública municipal, essa condição de realizarmos as cirurgias eletivas, e aí já vem a equação, deputado capitão Wagner, o piso que nós recebemos aqui, ou melhor, o per capita que nós recebemos aqui no estado do Ceará, do Sistema Único de Saúde Federal, ele é muito menor do que outras unidades da federação. Em relação, por exemplo, ao vizinho estado de Pernambuco, nós temos aqui cerca de 70% do que é o piso, ou melhor, do que é o per capita utilizado lá. Então, venho aqui sugerir para que o governo do estado do Ceará possa adquirir, comprar, pelos planos de saúde ou das unidades particulares, essas condições para que aqueles que estão na fila das cirurgias eletivas possam ter realmente o seu passo dado. E eu tenho convicção de que o governador Camilo sabe que essa é uma necessidade. Volto a dizer, apoio, admiro, mas é uma necessidade que boa parte daqueles que compõem a sociedade do estado do Ceará tem essa necessidade. Talvez essa fosse a solução, pelo menos emergencial, deputado Duquinha. Nós fazemos com que a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará pudesse adquirir vagas para cirurgias eletivas, além da rede particular, naquela rede também conveniada, não apenas os filantrópicos, deputado Wagner, mas os que são assistidos pelos planos de saúde, como, por exemplo, no Hospital da Unimed, no Hospital do Antônio Prudente, no Hospital de outros planos de saúde que nós temos no estado do Ceará. Certamente essa daí seria uma das atitudes, uma das ações que o governo do estado estaria fazendo para socorrer essa população que, em virtude de nós não termos os recursos suficientes pelo SUS para que isso possa ocorrer, mas que pudéssemos fazer com que a população fosse melhor assistida. Uma prótese de joelho, uma prótese para o fêmur, ou qualquer outra cirurgia, até mesmo de catarata, que sabemos que é um número elevado que existe, desses 904 mil, 134 mil são cataratas. Falo da pesquisa em todo o Brasil, nas 10 unidades pesquisadas, ou melhor, nas 16 unidades pesquisadas. Então, é, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade que se teria de fazer para que a gente conseguisse combater esse que, a meu juízo, com todo o fortalecimento da rede de assistência primária que nós temos com os agentes de saúde e com os programas de saúde da família nos municípios, com a atenção secundária nos hospitais polo, assim como também a atenção terciária nos hospitais de grande porte do estado do Ceará, como os hospitais de Fortaleza e os 2 hospitais, o Regional Norte e o Regional do Cariri, nós pudéssemos enfrentar com cada vez mais clareza esse problema que são as cirurgias eletivas. Repito, não sou médico, mas com
a representatividade popular confiada a mim para defender a sociedade do meu Estado, venho aqui fazer essa sugestão de que o governo do Estado adquira, seja dos hospitais particulares, seja da rede conveniada, ou seja, dos planos de saúde, essa possibilidade de fazer cirurgias eletivas com esses equipamentos. Passo a palavra, a título de aparte, ao caro deputado Capitão Wagner. Deputado Sérgio, primeiro parabenizar Vossa Excelência pela responsabilidade e pelo tema que traz à tribuna e dizer que me acosto completamente ao vosso pronunciamento, no sentido de que o governo do Estado tem a capacidade de contratar esse serviço. A gente sabe da dificuldade financeira que passa o Estado, mas nós já vimos em outras unidades da Federação que essa foi uma das soluções mais bem-sucedidas em relação à diminuição das filas de consultas, de exames e também de cirurgia. Só para se fazer uma comparação, a cidade de São Paulo, que tem 5 vezes mais habitantes em relação à cidade de Fortaleza, está com 30 mil cirurgias pendentes. A cidade de Fortaleza está com 25 mil cirurgias pendentes. Então, proporcionalmente, estão quase no mesmo... Aliás, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo está muito mais avançada em relação à questão de cirurgias do que a cidade de Fortaleza. Só para se ter uma noção, Vossa Excelência citou a matéria cita que temos pessoas aguardando há 14 anos na fila por uma cirurgia. E o mecanismo mais adequado, por conta da lentidão das obras, por conta da dificuldade que é fazer saúde pública, eu acredito que seja isso, uma medida emergencial, onde o governador do Estado tem a capacidade de chamar as entidades privadas para que elas possam, dentro das suas, logicamente, condições, atender essa demanda. Eu cito aqui a cidade de São Paulo, porque o prefeito lá teve a capacidade de conseguir, junto à rede privada, a contratação pagando uma tabela do SUS, que muitas vezes se alega que não é uma tabela adequada para os serviços de saúde, e lá em São Paulo ficou comprovado que a tabela do SUS é sim uma tabela justa, que pode custear tanto consultas como exames e cirurgias. Então, lhe parabenizo pela sugestão. Eu acho que mais do que uma crítica que deve ser feita de forma respeitosa, como a imprensa fez, temos que sugerir. E eu concordo plenamente com a sugestão que Vossa Excelência traz e fico feliz em ver o deputado que faz parte da base do governo trazendo uma sugestão em forma de cobrança, mas cobrança respeitosa ao governador, e por conta disso eu quis fazer essa parte para lhe parabenizar. Parabéns. Lhe agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência, deputado Wagner. Até lhe sugiro que nos passe realmente que essa tabela utilizada lá em São Paulo é a tabela do SUS, porque eu mesmo me posto com um protesto, porque existem itens da tabela do SUS que desde 2003 não são atualizados, fazendo com que realmente tentem sucatear esse Sistema Único de Saúde. A ação proposta por nós é justamente essa, de fazer um parâmetro que não seja nem aquilo que é cobrado pelo plano de saúde, os planos particulares, nem aquilo que é pago pelo SUS, porque eu sei que isso incapacita a rede de poder fazer essas cirurgias. E aí eu lhe digo, nós temos em Fortaleza, o governo do Estado, desde o governador do governador Cid Gomes, se conseguiu fazer mais do que dobrar a rede de leitos públicos nos hospitais estaduais. Entretanto, infelizmente, devido a essa tabela do SUS defasada, se fecharam nos hospitais antigamente considerados particulares, Curadares, Angeline, e dentre outros aqui da nossa capital, foram fechados esses leitos, e justamente leitos também cirúrgicos, que poderiam estar sendo utilizados desta maneira. Hospital Batista, dentre outros aí que tiveram essa possibilidade de cerrarem suas portas em detrimento a que as ações de convênio advindas de recursos dessa tabela do SUS eram muito pequenas e os profissionais deixavam de atender naquelas unidades. Então, eu venho aqui sugerir, acho que o governo do Estado deve dar um passo, e eu sei da sensibilidade que tem tanto o secretário de Saúde do Estado como o próprio governador, no sentido de que deem esse passo ao avançar, ao demonstrar que nós tenhamos aí a possibilidade do diálogo, e eu confesso que o governador Camilo é um daqueles que tem esse diálogo, possam estabelecer diretrizes, normas, fazer conversações para que, chegando a um bom termo, se consiga sensibilizar que os planos de saúde possam atender também a tudo isso que é importante na rede pública. E eu vou mais além. Digo isso também, senhores deputados, senhoras deputadas,
porque também temos assistido a um decréscimo das pessoas que têm plano de saúde em virtude da crise econômica que está acontecendo no país. Muitas pessoas estão deixando, principalmente aqueles profissionais liberais, autônomos, pessoas que fazem parte da classe média brasileira, deixarem de ter condições de pagarem os seus planos de saúde e voltando à rede pública para que possam pleitear essa saúde adequada. Isso é uma maneira de se procurar fazer com que a universalização do sistema de saúde seja uma das formas que o Brasil, desde 1988, quando implantou o SUS, o Sistema Único de Saúde, pudesse ter esse avanço. É verdade que a saúde ela é extremamente cara para um país. Alguns que são mais atentos, que leem matérias de cunho internacional, estão vendo a briga que o atual presidente americano está tendo para derrubar o Obamacare, que é justamente o plano de saúde estatal dos Estados Unidos, que forneceu a boa parte da população, principalmente que não tinha condições de fazer seus tratamentos de forma privada, de forma particular, tendo a oportunidade de serem atendidos pela rede assistencial dos Estados Unidos. E isso daí, sem dúvida nenhuma, é uma demonstração de que é difícil se pagar a assistência à saúde pelos recursos advindos dos impostos. Então, venho aqui mais uma vez dizer que fiquei impressionado com esses dados levantados pela Rede Globo, dessas 904 mil necessidades de cirurgias eletivas no nosso país, e quero com isso daí dizer que um passo que o Estado do Ceará daria avante, já ouvindo aí, como disse o deputado Capitão Wagner, aquilo que está ocorrendo na cidade de São Paulo, seríamos adquirir da rede particular, da rede conveniada, assim como também dos próprios planos de saúde. Seria uma sugestão que daria, e não se custa nada dizer, se já está tendo êxito em uma proposta como essa em outras unidades da federação, não é demérito algum imitar. O que nós temos que fazer é prestar um bom serviço verdadeiramente e efetivamente à população do nosso estado do Ceará. Antes de concluir, senhor presidente, queria só fazer o registro que, na última quinta-feira, o PDT realizou um encontro estadual, onde ouvimos uma palestra do ex-ministro Ciro Gomes, ele que é pré-candidato à presidência da República, trazendo ideias sobre como deveria ser a sua atuação com relação a governar o nosso país, demonstrando que cada vez mais tem a oportunidade de delegar conversações com outros atores da sociedade civil brasileira, no sentido de levantarmos dados sobre previdência, sobre segurança pública, sobre saúde, sobre educação, sobre, enfim, oportunidades de preservação da economia brasileira, principalmente avanços em setores infraestruturais, para que isso possa lhe dar a oportunidade de apresentar-se ao Brasil, pelas cores do PDT, como uma das possibilidades de governo para o Brasil. Ontem também ele esteve na FIEC, a convite do presidente da diretoria, Beto Studat, fez uma palestra também de 2 horas, conversando com a classe produtiva cearense, o empresariado cearense, mostrando sobre quais eram os prenúncios para 2018 e o que ele se propunha para os anos de 2019 a 2022, ao ter a possibilidade, como disse, de comandar o Brasil. Encerro, presidente, esse nosso pronunciamento, dizendo... Mais 3 minutos, deputado, Vossa Excelência. Eu encerro esse pronunciamento, senhor presidente, dizendo dessa possibilidade. Estamos vendo aí, e deputado Capitão Wagner, Vossa Excelência, que é muito observador, está viajando o Brasil, alimentando conhecimentos. Assistimos ontem na pesquisa do Datafolha sobre o governo de São Paulo e vermos Celso Russomano e João Dória como os preferidos, é mais ou menos uma
uma possibilidade de uma negação à política, que é o que pode estar ocorrendo em várias unidades da Federação Brasileira. E nós que somos políticos devemos, sim, honrarmos os nossos mandatos eletivos, somos designados pelo povo para fazer a sua representação popular e devemos, com isso daí, procurar cada vez mais fortalecer esse discurso, mas, além do discurso, sairmos da retórica das palavras para irmos para as ações em defesa da sociedade do nosso país, e em especial aquela que nós representamos do Estado do Ceará. Era isso, senhor presidente, que eu queria dizer na manhã desta terça-feira. Muito obrigado.